Bem, graças a Deus por estar aqui. Obrigado pela pergunta, reverendo Paulo. Eu começo a responder esta pergunta, inclusive me utilizando de um texto no Novo Testamento, onde Jesus, ele diz para Pedro que Satanás quis incitá-lo, quis peneirá-lo como trigo, mas ele não permitiu. Ora, então Satanás, ele tem poder sim, de tentar, de provar os seres humanos, porém, todas as ações de Satanás passam pelo filtro de Deus. E analisando esses textos de 2 Samuel 24:1, onde Deus, ele move Davi para que fizesse a contagem, né, do número do exército de Israel, e 1 Crônicas 21:1, que diz que Satanás que incitou Davi a levantar esse censo. Primeiramente, numa visão escriturística, nós sabemos que a palavra de Deus, ela por si só se responde, né? Todas as perguntas nós conseguimos respondê-las pela própria palavra de Deus. E algumas dificuldades nós temos quando existem equívocos, mas esse não seria um equívoco escriturístico, seria um equívoco no campo teológico, porque nós bem sabemos que a Escritura, ela não tem equívoco doutrinário, né? Mas em algumas traduções, alguns escritores, alguns copistas puderam realizar alguns erros, mas quando a gente faz uma análise de erudição na parte de tradução, nós vemos que a Bíblia, ela está respaldada por dois grandes códices, o Códice Leningradense, Códice de Alepo, que foram feitos pelos maçoretas. Daí da base para duas grandes traduções, Bíblia Hebraica Quinta e Bíblia Stuttgartensia. Então, as melhores traduções, elas estão respaldadas pelos textos maçoréticos, e os maçoretas eram hebraístas que avançaram no campo da tradução do hebraico, né, das cópias do hebraico, para poder dar legitimidade da palavra. Então, a Bíblia, ela não tem discrepâncias. Menos 1% são erros de copistas, que dá 147 mil variações, que não influencia na questão doutrinária. Então, esses dois textos, eles não sofrem influência doutrinária. Se Satanás não tem poder sobre o ser humano, e Deus não tenta, né? Será que essa questão da tentação e da provação só parte do próprio ser humano? Eu creio que não. Ou seja, o ser humano, ele é tentado pela sua própria concupiscência, engodado pela sua própria concupiscência, mas a Bíblia, ela nos registra e nos afirma que Satanás, sim, tem poderes, claro, filtrados por Deus. Ele não pode ultrapassar a linha que Deus impôs. Um exemplo no caso de Jó. Deus que inicia a conversa com Satanás. Tem visto meu servo Jó? Ou seja, no campo onisciente de Deus, ele sabia que essa instigação levaria Satanás, como ele é mau, como ele é destruidor, levaria Satanás a dar vazão a esse diálogo de Deus. Mas nós vemos que no registro de Jó, Satanás, ele destrói a casa onde estavam seus filhos, os seus filhos são mortos, fogo do céu cai, né, queimando ovelhas, animais. Então, aí vem a pergunta: esse fogo veio de Deus ou veio do homem? Não, veio de Satanás. Então, Satanás teve um poder delegado por Deus, que nós temos registros bíblicos que também fortalecem esse argumento. Os próprios mágicos de Faraó, eles conseguiam fazer certas coisas que é impossível para o mundo físico.
Então, Satanás, ele é o príncipe das potestades do ar. Então, ele tem um certo poder, sim, inclusive para afligir os cristãos. Só que neste campo da aflição, é Deus que controla e governa todas as coisas. Então, o meu apontamento é que a soberania de Deus, ela não dá espaço para Deus realizar ações que deslegitimem o seu caráter. Então, a soberania de Deus é uma que não invalida o seu atributo de justiça. Então, o que seria a soberania de Deus? Deus, ele tem todos os direitos e nenhuma obrigação, mas isso não invalida a sua justiça. Ele opera de maneira justa, de forma retributiva e remunerativa. Retributiva, corretiva e punitiva. Corretiva para filho, punitiva para ímpio, e remunerativa, recompensatória para quem faz a vontade dele. O que incitou essa ira de Deus, e claro, Deus sendo justo, ele se ira. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, como imagem e semelhança, ele é um ser moral, é um ser imaterial, imortal, é um ser que exerce governo. E como semelhança de Deus, ele é um ser racional, inteligente, é um ser volitivo, tem poder de decisão e é um ser emotivo. Ele se alegra, ele ri, não é isso? E Deus também, ele se alegra, ele ri, ele se ira. E por que ele se irou? Era uma questão quantitativa, de autossuficiência. Davi e o seu exército passaram a confiar no seu poder quantitativo, e tanto que, olha como essa questão quantitativa numérica, ela é muito interessante entre os dois textos. Segundo Samuel, fala que a contagem foi 800 mil do exército de Israel e 500 mil de Judá. Já Crônicas fala de 1.100.000 do exército de Israel e 470.000 de Judá. A pergunta, teve contradição? Não, não teve contradição. É que no censo de Samuel está falando da quantidade, desconsiderando o exército permanente de Israel, que era de 288 mil homens, soldados. Está lá registrado em 1 Crônicas, capítulo 27, 1 a 15. Mais os 12 mil guerreiros, homens específicos de Jerusalém, somando 288 mais 12 mil, fecha 300, somando com 800, bate com o número de Crônicas, 1.100.000 homens. Já o texto de Crônicas, ele fala 470 mil em vez de 500 mil, que é o texto de Samuel. Por quê? O texto de Samuel incluiu o exército permanente de Judá, que era de 30 mil. Está registrado em 2 Samuel 6,1. Então, veja bem, tanto Samuel, o livro de Samuel, quanto o de Crônicas, enfatiza um número muito grande, um número absurdo. Daí a confiabilidade de Davi e os seus homens no seu poderio. Deus não dá a sua glória para ninguém. A mesma coisa a igreja. Tem muitas igrejas que batem no peito, né? Olha quantos membros nós temos. Mas vejam bem, Deus está interessado na qualidade e não na quantidade. Nessa questão, eu vejo que a tentação, ela está atrelada à incitação de Satanás, ou seja, quem tentou efetivamente e diretamente Davi foi Satanás, né? Davi, ele foi provado por Deus. Então, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Então, a permissão de Deus nesse registro foi a questão de que Deus provou Davi. Então, a aprovação, ela é bíblica, né? Provação, Salmo 11:5 diz que o Senhor prova o justo. O próprio Tiago 1:3 diz que, sabendo que a prova da vossa fé, ela desenvolve a perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 diz que a tribulação produz a paciência experiência, experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus, ele permite, ele prova, ele não tenta, mas ele permite exatamente para que lapide
o homem. Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo e o Senhor o livra de todas, né? No processo, ele livra desde que a pessoa corresponda a essa prova, a essa tentação. 2 Timóteo 3,11, Paulo diz: perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu vivi, mas o Senhor de todas me livrou. Então, eu creio que essa questão de provação e tentação, Deus só livra se a pessoa se arrepende, né? Nós vemos que Davi, ele numerou o povo, mas ele se arrependeu. Então Deus, ele só ratifica a perseverança se a pessoa responde assertivamente a essa questão salvífica. Já não creio que uma vez eleito, salvo para sempre, né? O próprio arminianismo, ele também possui o seu acrônimo, né? Que é uma disposição fortuita de letras, o facts, livre pela graça, para crer e não para pecar, expiação para todos, eleição condicional, total depravação e segurança em Cristo. A eleição condicional, o ser humano, ele pode perder a salvação, porque é condicional. Então vejam bem que se o homem não responde assertivamente a esse chamado, a essa vocação, a essa eleição de Deus, ele pode inclusive perder a salvação. E nesse caso, Davi, ele correspondeu ao chamado de Deus de forma correta e devida. Jesus, ele diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, no seu ministério, ele passou por muitas dificuldades, muitas. E uma das mais que são discutidas no meio teológico é o que era aquele espinho na carne de Paulo. Né? Ele recebe aquele espinho, alguns teólogos dizem que o espinho era uma doença nas vistas, outros vão dizer que o espinho era um agente de Satanás que esbofeteava ele, literalmente. Outros vão dizer que ele ficou viúvo, dizem que ele foi abandonado pela esposa, e outros vão tergiversar e especular que o espinho era exatamente a afronta que ele recebia dos judeus, onde quer que ele pregava o evangelho. Mas a questão não é qual que era o espinho. Deus colocou o espinho em Paulo para que ele não se ensoberbecesse pelo nível de revelações quando ele foi no terceiro céu. Quando ele ora para Jesus para que retirasse aquele espinho, ele ora 3 vezes. Jesus disse: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Paulo é: então prontamente eu vou aceitar esse espinho, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Então nós vemos que o cuidado de Deus foi para cuidar de Paulo, para que ele pudesse ser salvo. Mas ele poderia perder a salvação. Então, as tribulações e as aflições fizeram com que Deus investisse na vida de Paulo, a ponto de que Deus desse todas as oportunidades plausíveis para que ele fosse salvo. 1 Coríntios, capítulo 9, 27, Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu também de alguma maneira não venha a ser reprovado. Ou seja, ele mesmo reconhecia que ele podia ser reprovado. Então as aflições, de certa forma, na vida de Paulo, tonificaram a busca dele em Deus. E em Filipenses, quando ele estava na primeira prisão romana, cerca de 60 a 64 depois de Cristo, ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz: não que haja alcançado o que? A ressurreição, mas uma coisa faço, e é que, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, as aflições foram benéficas para a vida do apóstolo Paulo. Eu já permeio apontamentos sobre este evento de Davi, dizendo o seguinte, que
Davi, ele não se arrependeu porque era eleito. Ele se arrependeu porque a responsabilidade humana, ela está atrelada também à soberania de Deus e à presciência de Deus. Então, uma vez que Deus elege, não significa que a pessoa é obrigada a corresponder a essa eleição de Deus, porque eleição é uma coisa, salvação é outra. Então, Deus elege pessoas, né? Deus elege pessoas e a pessoa tem que corresponder. Claro que a graça, ela capacita e habilita o homem, ativa o livre-arbítrio do homem para as coisas espirituais. Mas agora, não encaixa a gente analisar que só quem Deus elegeu vai perseverar para ser salvo. Opa! Então Deus não quis eleger outras pessoas, por quê? Porque ele é mau, quis lançar outras para o inferno? Assim como ele elegeu parte para ser salvo, ele não poderia ter elegido todo mundo? Então, nessa questão de Davi e o erro dele e a questão de eleição, eu vejo que a questão do livre-arbítrio do homem, uma vez, obviamente, estando palmilhada pela graça de Deus, porque é Deus que faz o homem se despertar, ilumina a mente dele, não é isso? E mostra as 3 áreas de convicção, pecado, justiça e juízo. Eu não creio que um Deus, ele já criou pessoas para ir para o inferno. Claro, isso seria o calvinista fatalista, né? Aqueles que permeiam pelo supra-lapsarianismo, superior, lapsarianismo vem do latim lapsus, que é queda, é uma visão superior da queda. Mas mesmo o infralapsarianismo crê que Deus criou todos, permitiu a queda, e dos todos que pecaram, ele elegeu parte. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Daí nós vemos que a vontade do homem também, Deus quer que o homem, ele esteja palmilhando por este caminho que ele construiu. Então, não encaixa eu analisar que Deus, vendo todo mundo perdido, ele só escolheu parte para ser salvo. Aí tem alguém que diz o seguinte: mas afeta a soberania de Deus. Aliás, Deus precisa mostrar alguma coisa para o homem? Não. Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é soberano, a gente crendo dele ou não. Então, a soberania de Deus só seria afetada pelo livre-arbítrio ilimitado. O livre-arbítrio do homem é limitado. Bom, para terminar, eu vou fazer uma pergunta, considerando que Deus estava irado com Israel, segundo o texto de Samuel, e leva Davi a fazer o censo, mas o livro de Crônicas inclui Satanás na história. Como podemos harmonizar esses relatos? O que a ira de Deus tem a ver com o censo e por que Satanás entra na história? Eu acredito que Deus estava por trás no sentido de incitar Davi a utilizar Satanás. Quem incitou Davi foi Satanás. Deus permitiu Davi ser incitado por Satanás e, claro, a soberba de Davi, o orgulho, etc., o levou a fazer a contagem. Por que eu tenho esse pensamento? Até mesmo para uma análise da própria origem do mal. A origem do mal não está em Deus. A origem do mal está em Satanás. Está no ser humano. E 6 pontos permeiam a origem do mal: a causa eficiente, a causa final, a causa formal, a causa material, a causa exemplar, a causa instrumental. Fazendo uma analogia com o carpinteiro, qual que é a causa eficiente de quem faz uma casa? É o carpinteiro, é o pedreiro, não é Deus. Alguém pergunta para um pedreiro e fala: foi Deus que fez essa casa? Não, ele vai falar: fui eu. Então, assim é o mal. O homem que pecou, Satanás que pecou, não foi Deus que criou o pecado, criou o mal. Da mesma forma, a causa final. Qual que é o objetivo do carpinteiro, do pedreiro? A habitação da casa. Qual que foi o objetivo de Satanás e do homem? O orgulho. Eu quero ter o mesmo conhecimento. A árvore do conhecimento da ciência do mal. Qual que é a causa formal? A estrutura da casa. Qual que foi a estrutura do pecado de Satanás e de Adão? A desobediência. A causa material, os materiais de construção para você fazer a casa. Cimento, areia, pedra.
no caso do pecado, qual que foi a causa material? O fruto proibido. Eles comeram fruto. A causa exemplar, não existia exemplo, ou seja, a planta da casa. Não existia exemplo para Satanás ou para Adão. Então, eles mesmos foram os autores do mal. E na causa instrumental, qual que é o instrumento de um pedreiro e de um carpinteiro? As ferramentas de pedreiro. Qual que foi o instrumento de Adão, de Davi, de Satanás para pecar? O livre-arbítrio. Então, muita gente que usa aquele texto de Isaías 45:7, que Deus cria o mal e cria o bem, lá é mal pedagógico, não é mal de iniquidade. Então, vejam bem, o homem nessa questão de ser causa eficiente, ele pode sim perder a salvação, mas Deus corrigiu o problema do pecado da humanidade, enviando Jesus para que morresse por toda a humanidade, e todo aquele que crê pudesse ser salvo. Então a questão está nessa graça prevenente de Deus, né? Ele dá essa oportunidade e a pessoa abraça essa oportunidade crendo no Senhor Jesus Cristo e Salvador. Muito obrigado.